O texto dessa noite é Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, verso 25. Nós vamos continuar a falar a respeito de evangelização, a respeito da expansão do reino de Deus. Nós estamos vendo aquilo que deveríamos estar enganjados quanto igreja. A igreja de Jesus, ela é uma igreja que tem propósito. Aliás, é uma das coisas mais grandiosas do mundo, é a igreja. A igreja, ela é uma base de transformação, uma base aonde Deus ele usa para promover aquilo que ele quer trazer sobre a terra. Por isso que nós ensinamos as pessoas a relacionar-se com Deus. Aliás, venha a nós o teu, seja feita a tua, assim na terra como no céu. Quando você vai para uma relação com Deus, você está procurando compreender o que Ele quer e procurando espelhar isso, trazer isso à realidade. Então, a igreja, ela não é o reino de Deus. O reino de Deus não é isso aqui. A igreja, ela é uma agente do reino. Ela faz com que eu e você conheçamos o reino e expressemos o reino. A expressão do reino de Deus é a sua vida. É aquilo que você faz lá fora. É toda essa ordem que a vontade de Deus trouxe para você. Você está aí? Uma confusão muito grande. Jesus ele não veio falar de religião nenhuma. Jesus ele veio falar a respeito do reino. A pregação central de Jesus foi o reino de Deus. A pregação central de João Batista, ele abre a boca falando: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando em Mateus 4, 17, Jesus inicia a pregação, a Bíblia diz que ele pregou dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então nós precisamos compreender o seguinte: o reino de Deus, ele foi a base da igreja. A igreja viveu para promover esse reino. E nós estamos resgatando como igreja aqui um desejo por expandir o reino. A expansão do reino de Deus não fala de instituição. Ainda que a instituição ela vai agregar as pessoas que vêm para o reino. Aqueles que são recepcionados como novos membros do reino de Deus. Pessoas que Deus está alcançando virão para cá, serão aqui discipuladas. Mas nós estamos pensando no avanço da justiça, da alegria, da paz. Aquilo que Deus ele quer trazer sobre a terra. Essa ordem na desordem. Esse governo sobre o caos. Você está aí comigo? Então o reino de Deus ele é muito central e foi a mensagem também dos apóstolos. E nós estamos vendo quanto a Bíblia ela é contrária a uma outra perspectiva. Nós tínhamos aqui implantado, não sei como, essa mentalidade pegou em nós, de que uma igreja, por ser séria, ela não queria alcançar pessoas. É ao contrário. Se você for ver de forma muito natural, analisando a nossa igreja ela tem uma perspectiva, ela tem uma... nós já esperamos algo dela. As pessoas que vêm, elas vêm com maturidade. Pessoas com maturidade cristã, elas entram aqui, ou com um desejo de viver uma maturidade cristã, elas entram aqui e querem aquela mensagem. Elas perseguem a mensagem que Deus tem liberado aqui. Se você for observar, nós não temos pessoas mal intencionadas com Deus. Não há guarita na nossa pregação para isso. Não há guarita para aqueles que vêm usufruir de um socialismo gospel, de um assistencialismo gospel. Não há guarita para isso. Nós estamos aqui liberando uma palavra para quem quer se relacionar com Deus e viver com Deus uma vida profunda. E nós temos visto que pessoas que nós temos alcançado são pessoas assim. No seu geral, a pessoa chega aqui na igreja e ela tem uma experiência e elas saem marcadas porque conhecem que alguma coisa diferente está sendo pregada na palavra. Mas, infelizmente, nós perdemos a referência de olhar aquele que tem que ser alcançado por nossa fé. Nós perdemos a referência sobre esses. Nós não pensamos para além. Nós ficamos aqui esperando que as pessoas venham e não temos sido reativos no evangelismo. Então nós temos trabalhado isso nas mensagens. Amém? Hoje, nós vamos falar de novo de um assunto que volta e meia eu trago aqui, mas dessa vez eu acredito que Deus irá abrir seus olhos
sobre a nossa dívida. Você tem uma dívida, queira você ou não, tenha consciência você ou não, nós vamos entender a nossa dívida. Nosso texto é esse aí, Atos 20, verso 25. Vamos lá? E como não podia faltar, Paulo explicando o elemento da pregação dele entre os Efésios, ele diz isso aí. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o plano de Deus, ou em algumas versões, o conselho de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Até aí. O texto vai seguir, mas nós vamos ler até aqui. Mais uma vez, Senhor, fala conosco. Mais uma vez, ilumina a tua palavra. Mais uma vez, Espírito Santo, convence o nosso coração das nossas falhas. Convence, Senhor, dos pecados. Convence, Senhor, do engano. Convence, Pai, da conduta errada, de uma postura covarde. Desperta a igreja. É o nosso clamor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O que está contido nesse texto de tão interessante para a gente ler um trecho do discurso de Paulo? Deixa eu te explicar uma coisa. Você viu no texto que Paulo passa 3 anos. Nessa altura do campeonato, o apóstolo Paulo fez algo interessante, que ele passou 1 ano e meio em Corinto, 3 anos em Éfeso. O que está acontecendo aqui? Paulo está fazendo das suas missões algo que tem mais de si. Ele para um pouco mais na igreja, ele não só passa de viagem. Agora ele está passando e está ficando. Agora ele está passando e está se estabelecendo. Num espaço de 3 anos, é bastante coisa. Para você ter noção, quando ele chegou em Éfeso, a Bíblia diz que num espaço de 2 anos, Atos 19, 2 anos, Paulo já tinha feito Éfeso ouvir o Evangelho. Toda a Ásia, Éfeso não, toda a região da Ásia tinha ouvido o Evangelho. Nós estamos aqui há 10 anos. Em 2 anos, um homem, ele escolheu uma base, ele viu que, daqui a pouco vocês vão ver isso comigo, as sinagogas estavam, que é o local de culto judaico, estava ali, abrindo mão da mensagem, não queria ouvir, estava se fazendo difícil para escutar. Diz o texto que Paulo vai para a escola de um homem chamado Tirano, é um nome, sei que tirania, passou a ser um outro termo para nós, mas o homem se chamava Tirano. E aí ele abre esse espaço e em 2 anos Paulo faz toda a Ásia ouvir o Evangelho. O que está acontecendo? Depois de um tempo, como o apóstolo Paulo, ele era alguém que entendia, a proposta de Paulo é a expansão, é sair de limites, é romper qualquer margem que ele chegou, ele iria além. Isso que era o apóstolo Paulo. Ele não ficava, meu irmão, trocando figurinha. Igual a igreja, vamos fazer intercâmbio, o pastor prega aqui, eu prego lá, eu vou na tua, tu vai na minha. Paulo não ficava com isso, ele pensava de forma expansiva. Como que isso pode ir além? Como que eu posso pegar essa vida de Deus e levar a lugares que ainda não chegou? Como que eu posso alcançar os que não foram alcançados? Como que eu posso ir até onde a mensagem não foi? Paulo está nessa pegada. Então ele está incomodado de fazer com que todas as igrejas agora tenham esse coração. O que está acontecendo é que ele está fazendo agora uma despedida. Ele não entra nem em Éfeso mais. Ele para na cidade de Mileto. Eu estou só introduzindo o texto para você entender. Você pegou um discurso pela metade. Nós não vamos ler o discurso todo, mas vale muito a pena. E todo esse discurso é profundo. E o que está acontecendo aqui? Paulo, ele pega... Está lá em Mileto, ele fala, manda chamar os presbíteros. É daqui que nós vimos a base para a nossa igreja em questão de cargos. Nós não cremos que os cargos, eles são assim conforme é hoje na organização. Porque Paulo, de Mileto, na cidade de Mileto,
manda chamar os presbíteros. Quando esses homens chegam, você leu aí comigo, lá no verso 28, que o Espírito Santo constitui eles como bispos, para pastorearem a igreja. Então, o que eles são? Presbíteros, bispos ou pastores? Ou eles fazem os três? Eles são tão bons que agregam três funções? Não é assim. Nós estamos entendendo que a linguagem bíblica não se propõe a cargos, ela não se propõe a isso, porque a igreja não é uma gerência humana, não é uma empresa, a igreja é algo do Espírito, que ele constitui função. Você viu aqui, o Espírito Santo constitui os pastores para cuidar do rebanho de Deus. Você está aí? Então o que acontece? Paulo, no meio do discurso, fala algo que é o que nós vamos chamar a sua atenção hoje. Ele diz, eu preguei por 3 anos, e eu quero que vocês saibam de uma coisa. Verso 26, portanto, olha a conclusão de Paulo. Preguei com lágrimas, cuidei, alertei, 3 anos fiz isso. Agora eu quero que vocês saibam, no dia de hoje, eu testifico diante de vocês que eu estou limpo do sangue de vocês. Nós vamos falar sobre isso. Tem sangue sobre a sua cabeça? Isso é muito sério. Talvez você negligencie tanto sua fé, e nessa igreja aqui eu não vou te dar guarita, que hoje você saia daqui me odiando, que hoje você saia daqui discordando, mas você não vai sair daqui enganado. Sabe por quê? Você, como eu, tentando ser evangélico, pertencer, falar a linguagem do público, você já ouviu que as obras no salvo é pela graça. E, com base nisso, você se fechou no seu mundinho evangélico, vindo a uma igreja, pertencendo a uma igreja, dando trabalho para uma igreja. Qual é o problema disso? Que nós começamos a ter uma igreja que não age, que não faz, que não demonstra, que não serve, que está ocupada demais nos seus afazeres para cuidar de alguém, para ser por alguém, para fazer por alguém, para servir alguém. Essa igreja não evolui. A pessoa entra a beber, começa a dar trabalho e por último ela sai falando mal da igreja. É isso que é o quadro espiritual que eu vejo na vida de maioria de vocês. Eu fico perguntando qual é o momento que eu vou te perder. Porque, infelizmente, aqui nós não temos essa guarita. Você não tem esse lugar para se defender, para se proteger, para ficar... Eu não estou te empurrando para o mundo, eu não estou pregando você nesse mundo, eu não estou fincando você nessa terra. Então eu sei que uma hora, ou você vai querer Cristo, ou você não vai querer me ouvir. E eu não te culpo. Jesus não culpou seus ouvintes, ele falou, não dá para... Eu estou falando com vocês ouvem, é do Espírito, é vida, mas vocês ouvem na carne, não aproveita, não tem resultado. Se eu estivesse aqui falando 5 passos para você estar mais saudável emocionalmente, ao invés disso eu falo, você já passou tempo com Deus? Você já passou tempo com Deus? Você tem tido uma vida séria com Deus, com o Espírito Santo? Você tem uma experiência de renovo mesmo? Você nasceu de novo? É isso que a gente vai fazer. Então, como eu não prego os 5 passos para você estar emocionalmente estável em meio à Covid-19, em meio à pandemia, talvez não seja algo atrativo aos seus olhos, porque eu estou te chamando para ralar. E você talvez não queira muito isso, porque em 10 anos eu não vejo essa igreja tão empenhada em ganhar gente assim. Eu não vejo ninguém inquieto dizendo, olha, eu entendi a palavra, eu entendi o evangelho, eu entendi a minha dívida, pastor. Eu entendi que eu não posso ficar como um desfrutante do evangelho sentadinho, aguardando que as pessoas entrem por essa porta magicamente, e depois muitos de vocês que não têm reação, que pessoas passaram aqui, conhecidos de vocês, entraram por essa porta, saíram por essa porta, e vocês não tiveram o poder de orar, de buscar por essa vida, de pregar para essa vida, de testificar a sua fé, e depois vocês viram para mim e me fazem a seguinte coisa que hoje eu não aceito mais, e graças a Deus isso sumiu do nosso meio, que é, por que a igreja não cresce? É como se fosse alguma coisa assim, pastor, falta algo em você. Aí eu lhe pergunto, eu cumpro o meu, você cumpre o teu chamado? Você está na tua proposta, você sabe onde é o teu lugar? Aliás, nem muito disso eu creio mais. Eu creio que o Espírito Santo ele não está mais tão setorizado como se fosse uma empresa. Nós demos para ele limites empresariais que ele não cumpre mais. Ele não está mais na agenda do cargo, ele não está mais na agenda do dom, ele está na agenda daquele que faz, daquele que diz, ei, se alguém estava enterrando, pode tirar e dar para quem tem 10, porque quem tem 10 tem capacidade para 10 e tem capacidade para aquele que negligencia.
O Espírito Santo está olhando para os corações que diz: eu não quero mais negligenciar o meu chamado, eu não quero mais me enganar vivendo de segunda-feira uma vida rotineira, uma vida corrida, achando que, por fim, eu vou chegar diante de Deus e não vai ter implicação nenhuma o fato de eu não ter querido fazer nada para ninguém, nem evoluir na minha fé. Eu não busco crescer, eu não busco me desenvolver quanto discípulo de Cristo, eu não oro mais do que devia, eu não leio mais do que devia, eu não procuro discipulado, eu não procuro conversão para minhas áreas que eu preciso ainda render ao senhorio de Jesus, mas, milagrosamente, porque é pela graça que me ensinaram, eu vou ser salvo. Com base em quê? O que o apóstolo da graça, porque vamos chamar ele assim, vós sois salvos pela graça, foi ele que trouxe isso aí. Pedro não falou isso, João não falou isso. Então, o apóstolo do vós sois salvos pela graça, falou que ele tinha uma questão sobre ele. O sangue de vocês não é mais minha responsabilidade. Eu estou livre. A minha obrigação foi cumprida. Jesus, ele dá um senso de cumprimento de função. Presta atenção aqui. Tão interessante para nós, quando ele envia os seus discípulos. Mateus 10, você só anote, 14, 15. Ele vai dizer: se alguém não querer recebê-los, nem ouvir a palavra de vocês, ao saírem daquela cidade, ou daquela casa daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade, lhe digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. O que Jesus está dizendo com isso? Senso de missão cumprida. O seu dever foi cumprido. Ao fazer o que tem que ser feito, a responsabilidade passa a ser do outro. Agora, até que se faça, a responsabilidade é do mensageiro. Jesus falou que essa mensagem que você está dizendo que se beneficia dela, você está indo diante de Deus? Deixa eu te informar aqui uma coisa. Qualquer um pode orar. Não. Jesus te deu o nome dele para orar. Você sabe o que significa isso? Não é para a gente falar, em nome de Jesus, amém. A gente ensina as crianças assim, mas deixa eu te ensinar um pouco para além das crianças. Orar em nome de alguém é falar na autoridade daquela pessoa. Jesus te autorizou você a chegar diante de Deus e falar no nome dele. Qual é o problema disso? O problema é que você está em nome de Jesus. O problema é que se você não entendeu ainda, você precisa evoluir, você precisa crescer, você precisa sair desse estágio de imaturidade. O que está acontecendo? Jesus, quando ele envia os seus discípulos, ele estava falando o seguinte: a pessoa que não ouvir não é mais seu problema. Agora ela vai se ver comigo. Vai chegar um dia e eu não a tratarei. Presta atenção agora. Eu não a tratarei com menos rigor do que eu vou tratar Sodoma e Gomorra. Ele está falando, eu vou pegar aquele povo lá e quem não ouvir vocês, eu tratarei com mais rigor. A pergunta que não quer calar é: você é cristão? Você é um beneficiário do Evangelho? Você ora em nome de Jesus? Você está lá em representatividade? Você está ali falando, Deus, eu estou aqui em nome de Jesus? Então você é um desfrutante do Evangelho. Sabe o que isso te promove? Um endividado. Hoje eu quero tirar todo o melancolismo, todo o mela-mela. Quando a gente vai falar sobre evangelismo, a gente fala assim, as pessoas estão indo para o inferno. Pelo amor de Deus. Não, hoje não vai ter choro. Hoje tem que ter choque. Sabe por quê? Se haverá menos rigor para aqueles que nós pregamos, o que vai acontecer com aqueles que Deus te mandou abrir a sua boca e falar e você não fala? Como que você acha que vai ficar o fato de você ver alguém? Presta atenção, Jonas, ele entendeu isso bem, ele falou, eu não vou pregar, porque se eu pregar eles converterem, Deus não vai fazer o que ele falou que ia fazer. Jonas queria ver Nínive cair, se destruir. Jonas entendia o caráter perdoador de Deus, então ele falou, eu que prego, esse povo se converte, Deus não vai quebrar. Deus não vai fazer eles pagarem pelos pecados. Agora a pergunta que não quer calar é, você está achando que sobre a sua cabeça não repousa o sangue de alguém? Que sobre você não pesa a responsabilidade da vida do outro? E você está aí, igreja, e você chega diante de Jesus, diante de Deus e fala, em nome de Jesus, ou seja, você entra, desfruta e fala, não há outra palavra, eu queria usar uma melhor, vou melhorar. Que se exploda
quem não tem acesso a essa mensagem. Eu não estou nem aí. Pastor, não é assim. Tem um parente meu que ele é gente boa, só falta Jesus. Só um detalhe, o dia que Jesus entrar, ele vai ficar melhor ainda. É assim que você trata o evangelismo? Que se Jesus entrasse, melhoraria alguma coisinha na vida da pessoa, você não entende que o destino eterno daquela pessoa está nos seus ombros pelo fato de você entrar, orar em nome de Jesus, desfrutar do poder do evangelho, desfrutar da palavra, desfrutar de tudo aquilo que a palavra te dá como recurso, você sai com a cara mais lavada e falando, obrigado aí Jesus por ter morrido na cruz, você vai celebrar a ceia. É com essa fé que você celebra a ceia, que você não está preocupado, você acha mesmo que você está no salvo, está tudo bem, você é um desfrutante do evangelho, alguém que só come, mas não compartilha, e você acha que isso está bem. Haverá menos rigor. Eu me pergunto, para aqueles que você não se dispõe a falar, será justo Deus cobrar deles? Deixa eu te informar, serão cobrados. Deixa eu te informar, a pregação nem sempre tinha um teor de arrependimento. Você vai entender aqui. Paulo fez exatamente isso. Ele não só bateu o pé, não. Ele bateu a roupa. A pregação tinha esse intuito de falar o seguinte, Diogo, eu te estendo a mão. Ele fala, pastor, não quero. Eu não quero o evangelho. Está tudo bem. Você está informado, você está iluminado. Você amou as trevas. Agora é com você e com Deus. A minha parte eu tenho feito. Sabe o que está acontecendo? Entraram-se muitos elementos que não é bíblico. É simplesmente uma invenção e foi uma linguagem e foi repetindo, que se tornou popular. Por exemplo, salvação é? Pode falar. Fala forte. É o quê? É individual. Cada um com a sua. Deus por todos. É isso aí. Que se lasca o outro. Eu não quero saber. A realidade é, o outro não é minha responsabilidade. Vocês se comportaram assim por 10 anos, gente. Não foi assim que essa igreja foi fundada. Não foi assim. Muitos de vocês não estariam desfrutando do evangelho se pessoas como vocês estivessem, naquela época, pensando assim. Na nossa época, no início da nossa igreja, a gente tinha listinha do fruto fiel. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tinha gente orando. Antes de sair para o trabalho, falando, hoje Deus me livre de fazer uma oração na quinta-noite. Ô irmão, você está vivendo a religião errada. Sua religião deve ser outra. Presta atenção. O outro não é minha responsabilidade. Eu não estou nem aí. A resposta que eu quero de você é o seguinte. Como você, que não está nem aí para a salvação, não estou, pastor, assim estou. Tá não, irmão. Não está. Teu líder de grupo, faça uma pergunta agora aos líderes de grupo. Essa pessoa que está aí, ela vai ao grupo pequeno? Quantas pessoas ela levou visitante ao grupo pequeno? Quantos nomes ela falou? Gente, eu estou pregando para alguém, só que está numa resistência. O diabo não quer que a nossa igreja, que é séria, cresça. Então vamos orar aqui no grupo. Eu quero compartilhar que o nome do meu parente é fulano. Eu estou orando por ele. Hã? Já teve essa experiência? Levanta a mão algum líder de grupo aí. Quem já teve essa experiência? Líder de grupo. Você já teve? Meu Deus, esses jovens, eles estão... Eu acho que eu vou recomeçar a igreja. Orando. Eu estou falando, estou quase... Acho que eu vou falar com Deus. Deus, acaba com todo mundo e recomeça a raça. Os jovens... Eu fui no grupo pequeno, contagiante. Só me responde uma coisa aqui. Como que você cumpre o ame o teu próximo como a você mesmo? Se você diz, ele que se lasque, eu já estou salvo. Eu entrei, irmão, eu passei. É apertado o caminho, mas eu dei conta de entrar. Agora, quem não entrou, que se veja aí com Deus. Como é que você ama o outro como a você mesmo com esse pensamento? Você pode não falar assim. Você pode nunca ter verbalizado isso, mas suas atitudes dizem isso. Qual é o teu ministério aqui na igreja? Nós temos tantas pessoas à toa, sem falar assim, não, pastor, eu quero cuidar de alguém. Lá no teu grupo, tu já chegou para o teu líder e falou assim, eu quero aprender a discipular.
como é que a gente faz para multiplicar isso aqui? Deus me livre multiplicar. A gente vai, não, o grupo é tão gostoso. Que multiplicar? Multiplicar é separar assim, pastor? É. Como é que você faz para amar o teu próximo, que é o pilar de todos os mandamentos? Amar o próximo como a ti mesmo e a Deus acima. Enfim, como é que você faz para cumprir a regra do reino que diz que aquilo que você quer aos outros, faça você a eles? Como é que você faz para cumprir essas regras se você negligencia o cuidado dizendo o outro não é minha responsabilidade? O outro é o outro. Eu me dei conta de que eu consegui. Eu me dei conta de que eu fui. Esse não é o pensamento cristão, gente. Esse não é o pensamento da Bíblia, esse não é o pensamento dos apóstolos, esse não é o pensamento, não é da nossa fé por milênios. O que acontece? Você vai ver um Paulo, olha que interessante, ele está saindo da cidade de Mileto. Ele está indo embora. Ele chama os presbíteros. A pergunta que não quer calar, ele já tinha feito a parte dele. Ele já tinha realizado, ele tinha um senso de falar, eu fiz o que tinha que ser feito. Para que ele tem que chamar a liderança e falar para eles assim, eu fiz? Gente, a igreja já tinha líder. Ele já tinha feito, ele estabeleceu líderes em 3 anos. Nós vamos para 10, gente. Nós vamos para 10. Em 3 anos, Paulo estabeleceu a liderança da igreja. Em 3 anos, ele estabeleceu... É menos que uma faculdade teológica, só para você entender. É menos que uma faculdade teológica semipresencial, só para você entender. Como que nós precisamos? É menos. Paulo estabeleceu líderes, confiou eles ao rebanho, o rebanho a eles, e disse o seguinte, olha, eu fiz. Agora, olha o senso de responsabilidade com a igreja. Ele fala, eu temo. Eu não sei se vocês vão dar conta, porque vai ter enfrentamento. Vão entrar pessoas, vão começar uma bagunça. Vai ter pessoas querendo arrebanhar o rebanho, levar para si mesmo. Vai ter pessoas querendo tirar as pessoas do caminho. Vai ter pessoas pervertendo tudo que eu estabeleci. Como que são as cartas de Paulo? Vai olhando e amplie a sua visão agora. Olhe para as cartas, olha o desespero de Paulo de manter o padrão. Olha o desespero com Corinto, com o pessoal daquela região, dizendo, olha, vocês precisam entender que eu sou o pai de vocês. Olha o desespero de Paulo que vai se manifestando pelas cartas e tudo mais. Se você for ver em Atos 18 é o momento onde Paulo está pregando à igreja de Corinto, aos coríntios. E olha o que vai acontecer lá no verso 5. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, sabe o que está acontecendo aqui? Não? Vamos ler. Paulo se entregou totalmente, presta atenção nisso, à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. E como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes que o sangue de vocês recaia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele. Ué, estranha a frase. De novo, então não é aleatória, é um pensamento de Paulo. Eu estou limpo dele e, a partir de agora, vou para os gentios. Vida que segue. O que está acontecendo aqui? Alguns de vocês já ouviram falar Paulo era um fazedor de tendas, ele vivia disso. Gente, ele não vivia disso. Ele pregava o evangelho integralmente. O que aconteceu foi que em Corinto houve um problema que a igreja rica não queria fazer nada. Eles eram saqueadores. Algumas mentalidades aqui dentro da nossa igreja são assim. São saqueadores. Dão um pouco, vem pouco. E o que tiver de menos na igreja possível para se fazer, a pessoa está dentro. Fala, não, o que vocês acham de a gente diminuir 1 hora no domingo? Estou dentro, é assim mesmo, que a gente acorda cedo na segunda. E se a gente não tivesse mais grupo pequeno? É isso aí. Se fosse depender de alguns de vocês, eu enviaria cartas. Meu trabalho seria ir aos correios com o endereço de vocês. Isso é, se você daria o seu endereço a tempo de receber a carta, porque alguns de vocês se inscrevem para curso depois que o curso já fechou. Ou a gente tem que ir a vocês perguntar, você vai fazer o curso? Vou. Mas por que você não deu seu nome? Não sabia que tinha dado nome, não. É sério, gente. Isso eu ouço o tempo todo. Mas, o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, ele fica fazendo tendas até que seus discípulos chegam. Os discípulos, eles eram tão enganjados que eles aliviam Paulo trazendo da Macedônia. Lembra? A mesma oferta que eu sempre repito aqui, uma oferta de igreja pobre para sustentar a pregação no meio de uma igreja rica.
os pobres da Macedônia recolheram a oferta, mandaram Timóteo e Silas enviar para Paulo. Eles chegam e falam, Paulo, toma suprimento. Por isso que Paulo vai escrever a segunda carta aos Coríntios, que é uma lavada, dizendo, vocês são usufruem do evangelho, mas vocês não fazem tudo que a graça de Deus faz por vocês. Vocês não proporcionam tudo que a graça proporcionou a vocês. É o capítulo 8 que eu estou citando para você aqui. Sabe o que acontece? Ele vê a blasfêmia. Meu irmão, ele vê a oposição ao evangelho. Ele vê pessoas. Aqui nós não temos mais, eu acho que não, mas antes nós tínhamos grupos que pós-culto ficava falando do que eu falei. Eu falei, gente, por que não são homens? Vem falar comigo, sobre eu, fala comigo. Eu que posso me explicar. Mas não tem coragem, porque sabe que vão ter que se defender. Só querem defender a sua carnalidade, querem proteger, querem manter a sua vida que Jesus mandou para perder. Então o que acontece? Paulo, ao enxergar a oposição, ele fala, quer saber de uma coisa? Sacode a poeira e ele fala assim, estou limpo do sangue de vocês. Meu irmão, ninguém se converteu não. Você não entendeu não? Ninguém se converteu. Ele falou, a partir de hoje, eu não me volto mais para vocês. Saiu da sinagoga. O que vai acontecer? Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. O que ele vai fazer? Agora ele vai se dedicar a pregar na escola. Agora ele vai se dedicar a fazer discípulos. Ele está do lado da sinagoga e ainda assim Deus manda ele ficar ali firme. Deus manda ele ficar ali totalmente firmado mesmo, corajoso, porque ele vai sim fazer uma igreja forte nesse lugar. Só que para isso a igreja não se moveu uma vírgula. Paulo se deu completamente, nós vamos ver isso, Paulo se deu completamente, a igreja retribuiu com quase nada. Nem lugar para ficar, nem guarita. Paulo teve que literalmente, meu irmão, se dar completamente. Agora, uma pergunta que não quer calar. Da onde vem a história de que Paulo diz que ele não estava limpo, ou que ele estava limpo do sangue de alguém? Que nós podemos estar com o sangue da cabeça das pessoas sobre a nossa cabeça. O que é isso? Que expressão é essa? Essa é uma expressão que Paulo tira de Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 33. O que está ali nesses dois textos? Falando a respeito do dever do atalaia. Você sabe o que era um atalaia? Presta atenção. Era alguém colocado sobre o muro de uma cidade, olhando à distância, olhando sobre os morros, olhando sobre as terras que envolvem aquela cidade. E ele ficava responsável porque se qualquer perigo apontasse, ele teria que alertar o povo. Era ele que dava o toque da trombeta para que o povo se preparasse para a guerra, para que houvesse uma chance da cidade que está vivendo o seu dia a dia se aprontar. Agora, olha que desgraça. Imagina um atalaia como você, que está muito ocupado. Você está muito ocupado. Você tem trabalho, filho pequeno, o que mais? Você faz curso, faculdade, sei lá, o que você faz? Então, você tem muitas ocupações. Imagina um atalaia ocupado a ponto dele falar assim, ih, fedeu. O que é isso? Quando ele viu, o exército estava entrando pela porta. As pessoas morreriam por culpa da negligência dele. Deus toma essa figura, não é o pastor que está falando, não, é o texto, depois você lê. Ele toma essa figura e fala assim, se eu falar para você, confrontar alguém do erro, e você não fizer, e essa pessoa morrer, é tua responsabilidade a vida dela. Agora, se você for lá, confrontar, e a pessoa se salvar, ela se salvou por tua competência. Mas se você anunciar, e a pessoa não quiser nada, ela é responsável por si. Então, meu irmão, presta atenção, querendo você ou não, o outro é tua responsabilidade. Não tem esses drogados que não quer nada com Jesus? Que é assim que a gente trata? Tua responsabilidade. Ah, esses moleques que não sei o quê, tudo filho do capeta, ouvidor de funk. Tua responsabilidade. Meu parente, aquele endemoniado, então, você chama ele de endemoniado? Aquele endemoniado lá é tua responsabilidade. Você não crê nisso, né? Esse evangelho aqui, esquece. Essa história de sangue sobre a cabeça, isso está muito pesado. Isso não é o evangelho da graça de Jesus. A graça de Jesus é para irresponsáveis. A graça de Jesus é para incompetentes. A graça de Jesus é para a pessoa que não quer fazer nada e ainda quer ir para o céu. São para desfrutantes da graça. As panteras cor-de-rosa de Jesus, a coisa mais manhosa que Jesus já teve. Você e eu. É assim, gente?
Uma igreja que fica falando de amor, uma igreja que fica falando, mimando você, falando, tá tudo bem, você não precisa pregar não, o pastor está aqui, paga o meu salário que eu prego, e se não for demais, eu também prego na tua família, me dá sua família para cá, que ela é toda a responsabilidade minha, e afinal, não, foi Paulo que disse, então o sangue de todo mundo da sua família está sobre a minha cabeça, olha que legal agora. Pronto, você está leve. Paga o bode expiatório aqui que a gente mata no peito e começa a dizer que é minha culpa agora. É minha culpa a falta da gente não ter competência para dizer, cara, aonde que é que essa igreja não tem uma reunião de oração? Eu tenho que vir para cá clamar. Pastor, desculpa, mas eu oro. Meu irmão, no Pentecoste não veio para 120 pessoas espalhadas em Israel. Foi para todo mundo dentro de um cenáculo clamando. O poder que Deus quer liberar é para um povo, para uma igreja, para que ela se mova em autoridade sobre o ambiente que ela foi posta. Não dá, meu irmão. Você não é a última batata Ruffles de Jesus e você não vai orar na tua casa, um avivamento pessoal você pode ter, mas poder que responda para essa igreja tem que ser essa igreja diante de Jesus. Charles Spurgeon disse, aliás, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Tem gente já falando, o quê? Sou impostor, pastor. Eu prefiro esse outro cargo aí. Sabe o que acontece? Nós temos que ter coragem de não mais emocionalizar, tornar a mensagem muito emotiva. O que é isso? Quando a gente apela para a razão, para a argumentação, nós não estamos tentando aqui pressionar você. Até porque já são 3 semanas falando de evangelismo e até hoje ninguém veio me perguntar o que a gente faria para mudar o quadro. Então, ou seja, se você não quer saber, uma mensagem pregada para um povo em rebelião a Deus, que matou Jesus, termina eles dizendo para Pedro, irmão, pastor, Pedro, o que a gente faz? O que eu faço para sair disso aqui? Uma mensagem, quando é agregada ao coração, ela promove essa inquietude do o que faremos. Vocês saem da mensagem e falam assim, caramba, pastor, me arrasou. Pastor, como que eu vou viver a minha semana? Até que a Netflix lança uma série. Até que, sei lá, alguma coisa aconteça na tua vida, que acontece na vida de todo mundo, tragédias, coisas boas, coisas ruins, até que você fica pensando, cara, essa semana eu vou focar. Vou ver vídeo de dieta. Aí tu pensa assim, aí tu chega no grupo pequeno, aí tu coitado de vocês. Essa igreja é horrível, que ela te pressiona a você lembrar a palavra, porque para que lembrar a palavra? Como bem já me disse uma pessoa que prega, quer deprimir é pedir para as pessoas falarem o que você falou. Deixa para lá, elas não lembram mesmo. Foi isso que me aconselharam. Aliás, uma pessoa que faz isso, pastoreia por bastante tempo. Eu devo acatar isso? O que vocês acham? Eu ia aliviar a tua mente cansada, com muitos problemas. Você tem muitas coisas para pensar. A palavra não é uma coisa tão importante assim que a gente deve lembrar. Aliás, você nem precisa vir no culto. Por que você veio hoje? Muita frequência é fanatismo. Quando você apela para a razão, eu só quero que você saiba o seguinte, enganado você não vai. Você está perdendo a tua salvação. Você ainda não entendeu isso? Eu estou querendo dizer o seguinte, para você que não é um pregador, você é um impostor. Não, pastor, eu sou um crente em treinamento. 10 anos? Quanto tempo mais a gente vai rolar nesse negócio, nesse lenga-lenga? Tá, e no que consiste o processo, o treinamento que você está passando? Fala comigo, irmão. Você vai ter que sentar comigo e falar assim, pastor, é porque eu ainda estou resolvendo aquilo que... Lembra? Questão do discipulado. Tá, você não pode pregar porque tu não está próprio para isso. Mas alguns aqui a gente vai olhar e vai dizer, tu não prega por quê? Pastor, como assim pregar? É ir aí na frente falar no microfone? Não, irmão. Vai por mim, se algum de vocês forem chamados, mas cá para nós, foca nisso não, por favor. Isso aqui, isso aqui ludibria, engana. Você vem aqui, faz um discurso para a igreja, tu acha que tu é o máximo, tu acha que tu ganhou, agora sim ganhou o céu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não tem ninguém precisando ouvir o evangelho perto de você? Foca nisso. Pelo amor de Deus, meu querido,
Esqueça a institucionalização da igreja. Esqueça essa ideia. Pastor, então tudo bem, me treina para eu pregar sermões, pastor. Nem se você falou que eu tenho que pregar. Não, querido, eu estou falando que você tem que grudar no teu vizinho, na tua vizinha, no teu parente. Você tem que chamar seus parentes, e não é para culto de ação de graça onde eu prego, não. Você tem que chamar seus parentes, fazer um culto qualquer, aleatório. E eu vim aqui agradecer as bênçãos do Senhor. Estou respirando e depois mandar o evangelho ali. E eu estou te falando que pode ser que daqui para frente você fique tão chato que a tua família não queira mais andar perto de você, mas que eles vão para o inferno tendo a poeira sacudida por você, não pela sua negligência e não pregar. Eu cansei de te esconder, meu irmão. Eu cansei de ser sua moita. Eu não posso, eu tenho que ser o revelador da situação. Eu tenho que dizer o seguinte, cara, isso vai custar sério para nós. Tem como pregar, gente, tem como falar, tem como insistir, tem como se desesperar, tem como. E nós deveríamos estar fazendo isso, pastor. Quando volta a oração, nós precisamos orar. Grupo pequeno, gente, eu tenho um parente que não conhece Jesus. Você teria que ver gente falando isso costumeiramente, rotineiramente. Como era? Como era? Era assim. Mas agora vocês estão muito ocupados. Eu estava com uma pessoa aqui, a pessoa falou assim, pastor, eu estou indo embora, a pessoa estava fazendo um trabalho para mim, que eu preciso levar uma pessoa na igreja. Eu falei assim, 2 casais, era uma quarta-feira. Pensei, caraca, se eu faço um culto na quarta, ia ter eu quem? Pensei, acho que eu que sou o problema. Eu tenho motivos para pensar isso. Eu acho que eu que sou o problema. O 1 Coríntios 9, presta atenção, 9,16 vai dizer algo. Diz assim, 1 de Paulo aos Coríntios 9,16 diz, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa humilde tarefa que eu amo fazer. Não. Ele chama de obrigação. Sabe o que é obrigação? 4:30 da manhã, teu relógio toca. Você está lá amando ter que pegar o tinguá, não é isso? Você vai feliz da vida por frio que está. Tu fala, poxa, que delícia. Ai de mim se eu não trabalhasse. Pô, eu vou chegar hoje beijando todo mundo que se lasca o Covid. Eu quero mostrar que eu estou feliz de trabalhar nesse frio. É assim que isso é que a gente chama de obrigação. Não, perdão. Obrigação é uma coisa que a gente faz quando tem tempo. Voluntariamente. Quando eu aposentar, eu vou pegar minhas obrigações e vou fazer elas, não é isso? Eu estou explicando a sua mentalidade para você. Pastor, vai chegar um dia, quando eu ganhar o mundo, o senhor me aguarda, pastor, eu vou fazer tudo para a igreja. Vou andar ali, quando eu tiver mais tempo. Vai não, irmão. Pode ter certeza que eu estou te falando, não vai não. Você não entende isso aqui. Sobre mim pesa. Então vamos lá, cá para nós. Pastor, você está botando peso na igreja. Obrigado, é exatamente isso que tem que ser. A partir de hoje as coisas tendem a ficar mais pesadas ainda. Então cada culto vai só piorar. Porque vai ficar mais e mais pesado, mais pesado e mais pesado. E você vai dizer não para Deus, mas sabe o que vai acontecer? Tu vai orar em nome de Jesus. Tu vai precisar de Jesus. Vai chegar um dia que tu vai ver que tu não vai estar vencendo mais seus pecados. Aí tu vai falar assim, por que não está funcionando para mim? Ele vai falar o seguinte, você não é um desfrutante, você é alguém que zomba da minha graça. Você é alguém que desrespeita o meu nome. Você é alguém que não colou comigo. Você é alguém que eu não sou em você. A minha vida não é a sua vida. Você vive a sua vida tentando melhorá-la com a minha pessoa. Sobre mim pesa essa obrigação. E detalhe do texto. Isso aqui que fica um negócio horripilante, hein? Olha que filme de terror. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. O que ele quis dizer com isso? Época da graça, irmão. Ai, se fosse na lei a gente era fulminado, mas na graça? O que Paulo está querendo dizer com um trem desse? Ele está meio maluco, está meio... Ih, Paulo, exorciza aí essa alma negativa, temos que ser positivos, temos que falar positivamente, pastor. Vamos falar para a igreja que a gente tem que ganhar pessoas para Jesus. O próximo texto diz... Olha agora, eu vou te explicar esse contexto aí. Se eu faço de livre vontade, tenho recompensa. Mas, se eu faço por obrigação, que é o caso,
Porque ele falou que era uma obrigação. É porque uma responsabilidade me foi confiada. Próximo versículo. Neste caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o evangelho eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Segura. Lembra que eu falei que os coríntios não sustentaram Paulo? Ele está falando o seguinte, para vocês terem noção de como o evangelho é uma obrigação para mim, eu tinha todo o direito, porque vocês não me deram salário, mas eu tinha. Eu tinha direito. O que eu fiz? Eu abri mão do meu direito. Eu nem me vali do direito que eu tinha de ganhar pelo trabalho que eu fazia. Trabalhou para implantar. Gente, é o seguinte, eu vou daqui para a China. Chegando na China, a igreja da China não quer me receber. Aí eles não me mantêm. Então eu vou ter que arrumar um trabalho lá para pregar para eles. O interesse de salvá-los, levar a mensagem, eu trabalho e ainda prego o evangelho. Era isso que estava acontecendo aqui. Só que nós não estamos falando num tempo onde temos moeda, estabilidade. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um tempo que era conturbado. As atitudes que não são denunciadas, o nosso silêncio parece concordar com elas. Vocês entenderam isso? Vocês que não fazem, mas consente com quem faz, a Bíblia diz que faz junto. Nós temos muito a aprender com esse evangelho cor-de-rosa que nos apresentaram um evangelho da Xuxa, gente. Que não pode falar nada, você tem que falar tudo, sabe? A pessoa tem que sair leve do culto. Não, você tem que sair pesado. Sobre você tem que pesar essa obrigação. Você tem que olhar para os teus filhos hoje e pensar, caraca, se for para o inferno eu pequei, hein? Será que eu fiz tudo que podia? Será que eu posso sacudir a poeira dos meus filhos? Eu posso falar, não é minha responsabilidade? Com a minha família? Sabe o que está acontecendo? Paulo falou, eu perco o direito de ganhar. E eu ganho o direito de pregar o evangelho de graça, mesmo sendo ele a minha obrigação. Gente, quem consegue fazer da obrigação algo voluntário? Aí, quem já estudou à distância? Levanta a mão. É fácil. Você cumprir uma rotina certinha, todo dia você tinha um horário fixo. Não, você tinha esse ideal você tinha. Mas você cumpria horário fixo, sabe? Nunca você teve que maratonar nas aulas, nunca. Você vai pensar que eu sou profeta agora, né? Sabe por quê? Obrigação não é gostoso. Gente, eu lembro do dia que recentemente eu inventei. Eu tinha que buscar o carro para minha sogra e ele estava lá na posse com ela. E eu tinha que sair dos dilemas e ir lá pegar o carro. Aí eu falei assim, cara, eu tenho feito exercício constantemente. Botei um tênisinho. Meu irmão, ainda fui com bolsa de coisas que eu ia levar para ela na mão. E fui. Falei, não, para aquecer o sangue, eu vou andando na rua de casa. Quando eu virei a esquina, eu pensei, está meio movimentado, vou andando ainda. Quando passou a próxima esquina, eu pensei, agora. Meu irmão, fiz assim e fui. Um poste a outro. Só que pensa no negócio que eu pensei assim, caraca, por que eu fiz? Sobre mim pesou a obrigação. Que agora, voltar não dava. Agora eu vou ter que dar conta do que eu estabeleci. E fui. Peso não é bom. Obrigação, muito menos. Agora, você sabe o que é interessante? Como alguém fica leve em meio à obrigação. É isso que eu fico pensando. Só alguém que entendeu o evangelho, gente. Paulo diz assim, tá maluco. Eu não sou doido, louco. É uma atitude irracional. Como é que eu posso entrar no evangelho e desfrutar dele? E ai de mim que eu não fale dele. É isso que ele está falando. O lugar que me foi dado em Cristo, aonde eu entrei, o que eu comi, o que eu aprendi, me endivida com os outros, gente. Eu gostei de um pastor explicando às pessoas o que os pastores sentem enquanto pregam. Ele falou o seguinte, se alguém fala mole com você, provavelmente, gente, essa pessoa te detesta. Esse é o princípio de Provérbios. Agora, quem não se indigna com o teu estado, quem não muda a voz para falar com você, não te ama. Você pode ter certeza de uma coisa, de bajulador, os púlpitos estão cheios, porque eles precisam das pessoas, eles precisam ser importantes. Eu não preciso disso. Eu entendi uma coisa, vai ter um dia que eu vou olhar nos olhos de alguém que, por sinal, me conhece do avesso. E eu não vou poder falar para ele assim, preguei tua palavra, hein? Tu viu lá, né?
Pô, tu viu o que eu fiz? Botei um ar-condicionado central na igreja. O crente gosta de conforto. Fiz tudo conforme a regra. Fiz tudo conforme todo mundo. O que eu fiz demais? E ele olhando para mim e falando assim, tu fez o quê? Igreja? Tu construiu um negócio lá, sobre a sua pessoa. Se faltasse você, aquilo lá nem continuaria sendo uma igreja. Tu andou com bajuladores. Tu bajulou pessoas para ter elas. Você não foi sincero com elas. Você não pesou que custaria a eternidade delas a sua negligência com elas. Paulo, ele chama de responsabilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão. Tu faz tudo que te dá prazer? Hedonismo, isso é pecado. Você está me ouvindo? Carnalidade é o nome disso. Você tem que orar quase caindo. Você tem que jejuar com dor de cabeça, porque nosso corpo ele faz um processo de purificação. Dor de cabeça é processo do jejum, é normal. Não, eu sinto dor de cabeça. Estranhamente você ficaria empazinado em meio ao jejum. Isso é estranho. Foi o diabo que te encheu. Foi o diabo que veio com mais 7 e encheu o teu corpo. Tu ficou empazinado, sensação de estufamento por 24 horas. 20 o quê, pastor? Eu faço jejum de refrigerante, pô. Está na hora da gente entender o seguinte, não vai nos dar prazer. Não te dá prazer, não me dá prazer muitas das vezes fazer discipulado, não me dá. Ainda mais com os resultados que eu tenho. Não me dá prazer, às vezes, fazer um curso. Ainda mais com a falta de propósito das pessoas que fazem o curso. Da falta de amor, de zelo. Não me dá prazer, às vezes, pregar. Porque você vai se dedicar, vai orar, vai pedir, vai clamar, vai acreditar e a fé das pessoas não vão estar com você. Você vai apresentar uma coisa gostosa, as pessoas vão comer como se fosse chiclete, mastigar e cuspir fora, dizendo na segunda, pastor, aquela palavra me abençoou. Terça, quarta, aí ela posta um vídeo do Bolsonaro. Mito! Aí ela posta pedaço do David Leonardo pregando. Aquilo vai dando quase uma sensação de infarto. Tu pensa, essa pessoa lê a Bíblia, ela me ouviu. A gente estava junto no mesmo culto. Caraca, eu estou falando sobre evangelismo. Paulo chega a falar uma mentalidade em 2 Coríntios 12, 15, que eu nem sei se isso é possível para nós. Nós estamos muito cansados para pregar o evangelho. Paulo diz assim em 2 Coríntios 12, 15. Isso é um absurdo. Veja que palhaçada. Como é que você vai fazer isso pelo outro? De boa vontade ainda, voluntariamente, o escravo da obrigação, porque Paulo falou assim, pesa sobre mim a obrigação. Mas como é que ele faz? Eu de boa vontade me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Ele está falando isso para a igreja. Faço. É a segunda carta, você percebeu? É a carta do acerto de contas, é aquela que vamos falar sobre aquela época que eu me lasquei entre vocês, e agora, isso acontece também comigo. Agora, eles encontraram um pastor que na internet fala a mesma coisa de evangelismo. Pô, pastor, escuta esse cara aqui. Paulo agora está diante dele, sabe o que está acontecendo nessa igreja, gente? Nessa altura do campeonato, um monte de gente veio, começou a saqueá-los, começou a usar do dinheiro da igreja, começou a vir em nome próprio, começou a pregar se chamando de apóstolo. Paulo é muito ético, coisa que vocês me cobram. Ele chama o cara de super apóstolos. Zombaria, Paulo zomba. Na carta, na segunda carta, ele fala esses super apóstolos. Eles não são apóstolos de Cristo. Até Lúcifer se transveste de anjo de luz. Quem dirá esse povo? Eles não são nada de Jesus, não. Só que ele falou assim, quando eu fui, da forma que fui, vocês não me ouviram. Quando alguém vem em nome próprio, vocês escutam. Gente, o que vocês veem demais, sério, em tanta mensagem boba que vocês postam na internet?
Eu não estou pedindo para você postar minha mensagem, não. Pelo amor de Deus, acho que ficou mal entendido aqui, então deixa eu abrir um parêntese. Não. Está sendo gravado, está lá no canal para você disponível para ouvir. Também não pode, não precisa. Nós não precisamos disso, gente. Tem um cara que falou assim, Jefferson, põe mensagem, cara, faz assim, monetiza, não sei o quê. Eu falei, cara, qual o conteúdo? Pastor, as pessoas estão precisando. Ah, meu irmão, tá bom. Na nossa igreja, no grupo pequeno, você não compartilha, você não lembra o que é pregado aqui. As pessoas estão precisando me ouvir na internet. Mas se vem um em nome próprio, se vem um para ser glorificado, pô, tu exalta, tu chama de bom, tu compartilha com os amigos. Cara, ouve isso aqui. Como se fosse a coisa mais... E só arrebenta com a tua imaturidade, porque eu olho para você e falo assim, meu Deus, que pequeno, que difícil. Essa pessoa ainda está nessa condição, isso alimenta ela. Eu olho para você assim, gente, é sério. Falo, misericórdia, Senhor, me perdoa, porque alguma coisa eu tenho feito de errado. Isso alimenta essa pessoa. Mensagens de autoajuda, motivação. Meu irmão, Deus não está nem aí para a nossa autoestima desse jeito. Se gastar por alguém de boa vontade, isso não parece muito evangélico no dia de hoje. Você acha mesmo que alguém está se gastando por alguém, gente, no dia de hoje? Você fala assim, caraca, eu falo, pastor, nada muda. Chega uma hora que os argumentos se findam, gente. A única coisa que sobra é o deboche. Sério, tu fica assim, já deu. Eu estou igual Paulo. Se alguém vier aqui falar de evangelismo, vocês vão escutar. Estou igual Paulo, cansaço. Tipo assim, caraca, pode ficar tranquilo, acho que na 4ª semana alguma coisa deve acontecer. Do contrário, meu irmão, explode, meu irmão, vai, pega o poder de Cristo, entra no teu trabalho, prega para as pessoas, elas estão precisando. Para de ficar indicando psicólogo para as pessoas, sendo que você não tem nenhuma palavra de ânimo. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de viver toda e qualquer circunstância. Essa é a tua herança em Jesus. Você nem acessou e você quer ficar o quê? Resolvendo a vida da pessoa para esse mundo. Você tem vídeo de como investir, vídeo de psicólogo. Tem uma mulher que falou assim, eu não vou mais psicólogo não, que eles mentem. Não entendi nada. Ela falou assim, estou fazendo psicólogo pela internet, que eles falam mais a verdade. Ela falou assim, e eu ainda boto para os outros ouvir. Cara, eu fico fascinado quando as pessoas acham um método que dá certo. Eu fico triste em entender como que a igreja não acha que Jesus dá certo. Se tu é mal resolvido, desculpa, querido. Eu não sou, não. Jesus, para mim, é um negócio tão precioso, eu levo tão a sério, tanto que eu estou aqui indignado olhando para você e pensando, quanto tempo mais? Com tempo mais? Faz o seguinte, tem muita igreja que queria querer o teu banco ocupado. Eu não, eu quero a tua alma convertida. Eu quero a tua alma convertida. Eu me recuso a acreditar que eu vou passar por uma geração e vou desviá-la junto com todos os outros pastores, porque tem gente desviando pessoas no evangelho. Eles usam o evangelho para desviar. Está aqui, levando após si. Eu não tenho problema de autoestima no sentido de você me seguir. Então, o senhor acabou de falar que posta o David Leonardo. Não, é pela tua pobreza bíblica. O que me incomoda é como que você fica aqui e se alimenta de coisas sem sentido. E desculpa, se você tem uma outra opinião, eu não estou sendo ético hoje, gente. Eu quero ser bíblico. Hoje eu quero ser indignado. Hoje eu quero falar para você o seguinte, tem que haver mudança. E para haver mudança tem que ter substância. Você se alimentando de um evangelista que sabe-se lá Deus que formação em direito ele tem. Eu estou querendo dizer porque é isso. A gente está aí alarmando pregações, alarmando, se alimentando do pouco, quando aquilo que vem você esquece. Esquece. Paulo faz uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Quem te ama não merece o teu amor. Isso é ser cristão. Quem se dá por você e se gasta não merece a tua atenção. Que tipo de crente é você? Que tipo de pessoa você quer ser? Que tipo de obra de Jesus você fala que desfruta? Meu irmão, pelo amor de Deus, nós precisamos olhar para Jesus e perguntar, eu me converti a Ele? Não, gente, não vai ser teoria de evangelismo que você recebeu lá atrás. 4 leis espirituais explicadinhas na tua língua.
que vai fazer com que você chegue diante dele e fale assim, eu sou do Senhor. Ele vai querer entender se você pertence a ele. O meu desespero é porque as pessoas não é tudo elas virem à igreja. O meu desespero é saber que não é tudo você pertencer ao hall de membros e dizer que está com a gente. É preciso desejo de mudar, é preciso perseverança, é preciso falar, pastor, chega, eu não tenho mais que me agradar. Eu não tenho mais que me sentir em paz, eu não tenho mais que me sentir calmo, eu tenho que me sentir inquieto e em movimento. Eu tenho que desejar me desagradar. É o que eu estou te falando, gente. Tem gente que não jejua por uma série de fatores. E os mais bobos. Existem coisas sérias que não se pode negligenciar, pessoas que tomam medicação, pessoas que... Existem pessoas que dizem que não têm tempo, mas elas vivem uma vida ociosa, uma vida mal aplicada, elas não são organizadas no tempo. Elas usam o tempo, elas gostam de sentir o ócio. Não é que elas não têm tempo, elas desejam, elas têm prazer, isso é culto de si mesmo. Desejo pelo ócio é culto de si mesmo, Deus te fez produtivo. Por isso que ele te deu um dia de descanse, mas o mandamento é 6 trabalhe. Então seja intenso em fazer e depois se recomponha. Seja intenso em fazer, depois se recomponha. Tem gente aqui que quer descansar 6 e fazer 1. Não, pastor, a lei do esforço mínimo. O que a gente pode tirar da igreja? Que está muita coisa. Tá muita coisa, tá muita coisa. Aí tu vê os crentes aí, meu irmão, chegando do trabalho, pegando gente para levar para o culto. E a gente na lei do... Como é que o senhor vai baratear mais esse negócio aqui dessa igreja? Essa igreja está terminando muito tarde os cultos. Eu acho que tinha que diminuir o culto. Um dia tu vem, 2 tu falta, 1 tu falta. Prestação de conta, vocês são uma delícia. Eu falo isso aqui, aí depois disso aqui, vocês vão faltar e na próxima você vai falar, depois tu para de fazer. E fica eu com a cara de bobo, me ocupando daquilo que pessoas que deveriam estar se envolvendo com outras. Pessoas que deveriam estar fazendo por outro, está recebendo atenção de novo convertido. Está recebendo atenção de pessoas que iniciam na fé. Existem tratos, gente. Tem alguns aqui que você não precisa mais desses. Você já é hominho feito. Você já é para estar trazendo alívio. Você já é para estar incentivando os teus irmãos. Você já era para estar na fase de motivador, não na fase de motivado. O tempo todo puxando um fardo fica pesado. Sobre mim pesa essa obrigação e sobre você. Sabe o que me dói? Você está ouvindo as minhas emoções, mas elas não estão falando. É a emoção do texto. Eu fico me perguntando se algum de vocês já queriam a experiência que Paulo teve com Deus. Fico me perguntando, nós acabamos de clamar aqui pelo poder. Eu fico me perguntando para que o poder vai vir para a gente ficar no Instagram na semana. Para que o poder vai vir para a gente viver as nossas vidas, gente? Sejam sinceros. Faz sentido você cair no chão aqui hoje arrebatado, ficar 6 horas aqui arrebatado dentro desse tempo, para a vida que você tem vivido lá fora? Pensa. Pastor, você está me ofendendo. Eu literalmente não tenho tempo. 15 minutinhos de oração. Vou baratear. 10 de oração, 5 de leitura bíblica. Você não tem esse tempo. Caso a ser estudado. Isso é preocupante, sério. A qualquer momento nós podemos ter um candidato a um infarto aqui. Quem não tem 15 minutos para respirar? Pensa, gente. Vamos fazer matemática, por favor. Pastor, eu não tenho 1 hora por dia. Você não tem 1 hora por dia? Vamos começar a reformular. Você vai ter que precisar de uma rotina. É sério. Você precisa... Agora vamos sair do espiritual. Você precisa sentar com seus horários e começar a escrever. Você vai achar o ócio. Vai encontrar. Todo aquele que está perdido, geralmente está desorganizado, você vai encontrar o ócio. Ih, caraca, como é que eu vou dar conta agora de explicar essas horas aqui negligenciadas? Você vai ver que não é falta de tempo, é falta de organizar o tempo. É falta de maximizar. Você não faz nenhuma atividade que você possa colocar a Bíblia no teu ouvido.
Não, nenhuma. Caraca, gente, é sério mesmo. Ora a Deus e muda de profissão. Você é um candidato ao infarto. Ninguém sobrevive sob pressão, ninguém trabalha 24 horas, você não é um relógio. Você fica ocioso. Fica. Os status me mostram. Tem ociosidade na tua vida. E também é saudável ser ocioso. Um pouquinho. Durante o dia é saudável. Olhar para o nada. Contemplar um passarinho passando. Tinha que estar na minha mente para tu rir um pouco. Quando eu fico ocioso, eu ocio mesmo. Eu olho, eu viajo, eu olho para as nuvens, eu vejo formas nas nuvens. Está aí. Não é alívio pegar a vida de alguém no Instagram para ver, para conferir. A vida de um ex, a vida de um amigo, a vida de não sei o quê. Não, isso aí é se adoecer. Viu como é que você tem tempo? Se estivesse lendo a Bíblia. Não, vou ver aqui o que a minha amiga postou, o que meu amigo postou. Ali, gente. Redes sociais nos denunciam. Então, deixa eu fechar umas coisas aqui com vocês. Você precisa de um plano para sair disso. Você precisa de um plano depois dessa mensagem aqui. Você precisa pegar junto com o teu líder de grupo e falar assim, a partir de hoje, conta comigo, primeiro. Segundo, você precisa rever, pelo amor que você tem a Deus, a sua salvação. Reveja. Senta, sério. Dá uma analisada. Você está vencendo o pecado? Não, pastor, porque o pecado... Tem gente aqui que acha que nem o pecado se vence, mas está uma coisa estranha nessa igreja. E eu estou falando com propriedade, eu estou falando assim solto não, estou falando com propriedade, coisas que eu observo enquanto eu guio vocês. Então preste atenção. Sente e veja se você é um cristão genuíno. E depois pense, por que o evangelho não te obriga? Por favor, pense. Porque se você é um cristão genuíno, o evangelho te obriga a fazer. Você não para, você não tem alegria, nem de cadeira cheia, nem de cadeira vazia. Você fica desesperado. Cara, eu preguei para uma pessoa, fiquei hoje, gastando tempo que a pessoa acredita. A pessoa não veio. Orei, sabia que não vinha, mas amanhã eu vou perturbar de novo. E eu vou perturbar até essa pessoa me odiar. Depois eu te conto se eu ganhei ou se ela me odiou. Pode ter certeza. Eu falei umas verdades para a pessoa, mas eu estou querendo olhar no olho, a pessoa está fugindo de mim. A pessoa queria marcar hoje comigo de manhã. Chegou de manhã, não ia estar disponível. Se eu caio nessa, eu ia vir parar aqui, de manhã. Falei, não, vai, depois do culto eu te atendo. Eu tenho uma criança, gente. O Felipe tem horário de dormir. Ele dorme 10 horas, literalmente. Todo dia em casa ele dorme 10 horas. E o que ia acontecer? Eu ia estar aqui com a pessoa. E eu ia atender a pessoa. Só que você sabe o que acontece? Ela tem uns 3 que eu estou no pé, mas direto. Tem uns que eu estou falando rasgadamente. E tem um que já perdeu a paciência comigo. Pastor, o que você fala? Que é sobre salvação. A pessoa fala que, não fui na igreja. Eu falei, não estou falando de ir na igreja, estou falando sobre a sua vida com Deus. O indicador de não vir na igreja é porque não está são, não está bem. Estou falando sobre a sua vida com Deus. Aí teve uma pessoa que teve que me dar uma satisfação mais questão, falando que não quer. Eu falei, isso. Pronto, aí Deus. Pegou aí, irmão? Fala também que não quer. Revela a tua natureza. Gente, de coração, bota uma coisa no teu coração, tu vai receber essa palavra agora. Se você é um cristão genuíno, essa palavra não te atingiu. Ué, pastor, não entendi. Mas como? Se eu estou falando do estado que você, como cristão, deve estar e a Bíblia te descreve, por que essa palavra iria te confrontar? Só te confrontou se você não está no estado de cristianismo. É isso que eu não entendo. Teve um dia que eu estava pregando sobre a obra da carne, a igreja foi ficando essa cara que vocês estão agora. Aí eu comecei a me perguntar. Eu falei, gente, mas eu estou falando para você que vive no Espírito, então não faz sentido, eu só estou descrevendo quem anda na carne porque tem que descrever. Ou seja, por que você está se doendo? Por exemplo, seus ladrões. Quantos aqui roubam? Calma. Você vai falando, tu é ladrão? Tu é ladrão? Pô, logo tu, meu mano. Pô, meu fechamento, cara. Quando o Paulinho marca comigo às 8, é ele que chega para ficar comigo até o Paulinho chegar. Pô, meu fechamento. Aí, ele não está ofendido. Se eu falar ladrão, não se encaixa comigo.
Uma das coisas mais maduras é isso. Se você me chamar pastor ladrão, também não se encaixa comigo. Por que essa palavra te ofende? É isso que toda igreja vive. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. É isso que todos vocês vivem. Mudei, ficou leve agora, viu? Teu irmão que está do teu lado, essa pessoa está desesperado para salvar alguém. Ela fala essa frase de Paulo. Romanos 9, vamos lá? 9:3 diz assim: porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Deus por amor de meus irmãos, meus companheiros segundo a carne. 10:1 Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que eles sejam salvos. Essa pessoa do seu lado, ou ela é um missionário ou ela é um impostor. Então, ela vive intensamente isso que Paulo colocou. Esse é o coração de Paulo. Eu queria ter o meu nome riscado, ser amaldiçoado, para que os israelitas fossem salvos. Quem entende a salvação, gente, está falando assim, por que o outro não está aqui? Quem entende a salvação está assim, o desejo do meu coração e a minha súplica. Era mais que um pedido, era um clamor, era uma insistência diante de Deus. Quantas pessoas estão no seu clamor para a salvação? Quantas pessoas você está clamando, orando por elas e falando, eu não vou parar enquanto eu não ver fulano incomodado pelo Espírito Santo. Mas e você? Eu tenho certeza. Não te magoou essa palavra. Aliás, não tem nem motivo para mágoa. E não espere perdão, porque eu não me sinto negligenciado em nada. Eu não fiz nada que eu não deveria ter feito. E isso aqui não fala ao teu respeito porque você é um cristão genuíno. Nós vamos cear. Você vai ter coragem de olhar para o corpo partido e para o sangue derramado e falar, eu creio nesse sangue? Você vai ter coragem de pegar hoje os elementos da ceia na mão, olhar para eles e pensar, eu faço parte do que Jesus fez. E você vai ter coragem de sair depois desse momento, olhar para as pessoas lá fora, negligenciando a salvação delas. E está tudo bem? Essas são as perguntas que você precisa cear hoje. Pastor, você está mandando no CA? Não, não estou mandando nada. Eu estou falando para você analisar a sua vida. Isso precisa cair, a sua ficha precisa cair. Alguém precisa te assustar. Alguém precisa mostrar que vai ter pessoas que você negligenciou, cujo sangue não estão limpos, cuja responsabilidade era sua.